Falar sobre geopolítica brasileira para a prova, então, da Polícia Rodoviária Federal, né? Então, o edital, ele é bastante exigente. Vamos fazer, então, um resumo aqui, né, de conteúdos que você já teve contato. Então, vamos fazer um resumo grande de tópicos bastante importantes. Por exemplo, o Brasil político, nação e território, né? Organização do Estado brasileiro, a estrutura urbana brasileira e as grandes metrópoles. Quantas cidades o Brasil tem, né? As cidades estão concentradas basicamente no interior, no litoral. Como é que é essa relação aí? A distribuição espacial da população no Brasil e movimentos migratórios internos. A evolução da estrutura fundiária e problemas demográficos no campo. Integração entre indústria e estrutura urbana. Rede de transporte e setor agrícola no Brasil, geografia e gestão ambiental, macrodivisão natural do espaço brasileiro, biomas, domínios e ecossistemas, política e gestão ambiental no Brasil. É extenso o tema da Polícia Rodoviária Federal, né? O Brasil e a questão cultural, a integração do Brasil ao processo de internacionalização da economia, o século XX, urbanização da sociedade e cultura de massas, ok? Então, vamos lá. Pessoal, Brasil no mundo. Você vê aqui um mapa na sua tela que mostra, então, o nosso mapa mundi. E o Brasil é um dos grandes países do planeta, um país em destaque quando você olha o mapa. Nós temos, então, aqui o nosso Brasil aqui. E o Brasil, então, ele só perde em tamanho aqui pela Rússia. Nós temos aqui, assim, ó, o Canadá, que é o segundo maior país em tamanho do mundo, seguido, então, pela China, seguido, então, aqui pelos Estados Unidos da América, e nós somos o quinto país em tamanho do mundo. Então, Rússia, nós temos aqui Canadá, nós temos aqui China, Estados Unidos e Brasil. Então, quando se fala em um destaque de país, o Brasil é um deles, né? E aí, então, nós temos aí uma relação econômica, hoje em dia, um tanto conflituosa, uma queda econômica que é preciso reverter esse quadro, né? É uma queda econômica que vem lá desde o ano de 2006, depois, em 2008, se agravou, 2012 agravou novamente, não somente por questões internas, mas o Brasil é um país que sempre ele se especializou em fazer exportações. Nós sempre exportamos madeira, nós sempre exportamos ferro, nós exportamos alumínio, basicamente também soja, carnes. Nós somos um dos grandes produtores de proteína animal mundial e nós sempre, então, exportamos matéria-prima, algumas de baixo valor agregado, outras, então, com valores mais intensificados. Só que, para que a gente possa exportar, para que a gente possa ter recursos financeiros dessa exportação, os países lá fora precisam comprar esses produtos e claro que se na globalização os países, maiores economias do mundo estão bem, pronto, o Brasil consegue fazer uma grande exportação e entra muito recurso no Brasil, que precisa, claro, de uma outra parcela aqui, não adianta só entrar recurso, mas eles têm que ser bem administrados. Atualmente a gente sabe que essa administração está sendo muito eficiente, com deputados, senadores, Supremo Tribunal Federal aumentando seus próprios salários, né? Então nós temos aí uma quantidade de dinheiro no país que está indo para uma oligarquia que está vivendo numa boa. Isso aí é preciso ser questionado, né? E está incomodando uma população, claro que sim. Então, o Brasil sempre se especializou em exportar. E aí, para a gente exportar, esses países grandes precisam consumir nossos produtos. Só que em 2006 houve uma queda econômica dos Estados Unidos com a questão das construções, né? Lá houve um impacto de uma bolha imobiliária gigantesca que levou o país, então, Estados Unidos, a uma queda econômica. Essa queda econômica em 2006 veio se agravando e ela culmina na população estar completamente descontente com os quadros políticos do país e ter colocado ao poder, então, o Donald Trump. Nós, então, temos aí em 2006 a queda econômica dos Estados Unidos, que foi se agravando. Em 2008 existe, então, o colapso da economia, então, europeia, com os países do PIGS, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. E essa crise, ela vem se alongando até hoje, 2008, 2018, são 10 anos
de crise e desemprego realmente muito grave. 2012, então, houve uma queda também econômica da China e isso, claro, atingiu os demais países do mundo inteiro. E o Brasil está no meio dessas ondas, né? Desde o governo, então, do ex-presidente Lula, o Brasil, então, teve um primeiro momento de crescimento, depois nós tivemos uma queda, 2006 atinge a economia brasileira, posteriormente entra, então, o governo Dilma Rousseff em 2011, não é verdade? Já veio com uma queda, então, desde 2008 da economia europeia. 2012, a China meteu o pé no freio, nossas exportações cada vez estavam diminuindo, substituiu-se a Dilma Rousseff pelo então governo Michel Temer, esperando que houvesse uma melhora na economia. Nós continuamos mergulhando aí e agora então elege-se Bolsonaro, espera-se que vá solucionar esse problema aí com o nosso ministro da Fazenda. Entre críticas e elogios, espera-se que consiga erguer a economia do país, ok? Muito bem. Então esse é o nosso cenário clássico brasileiro da nossa economia interna e todos os investimentos que necessitam, desde Polícia Federal, desde áreas educacionais, necessita que a nossa economia possa crescer. Se não houver crescimento, não existe investimento em nenhum desses setores, não é verdade? Então quando falamos em fronteiras físicas e fronteiras secas, você tem dois mapas aí então na sua tela. O primeiro mapa mostra a América do Sul sem nenhuma fronteira interna. O segundo mapa mostra, então, o Brasil fazendo fronteira com quase todos os países da América do Sul, menos Equador, que é esse país que está aqui nesse canto, e menos o Chile, que é esse país que está nesse ponto aqui. Legal. Então, nós temos aí Equador e Chile não fazendo fronteiras. O que acontece com o Brasil? O que acontece com o Brasil acontece com os demais países da América do Sul. Então, o Brasil, em queda econômica, traciona negativamente também, devido à sua, por ser gigantesco, né? Traciona também negativamente as economias dos demais países. Então, o Brasil, então, tem fronteiras físicas, né? Com os demais países. Nós temos uma área gigantesca. Repara o seguinte, desde o ponto extremo norte do Brasil, até o ponto extremo sul do Brasil, aqui com Rio Grande do Sul, fazendo fronteira aqui com o Uruguai, desde o norte nós temos toda uma área gigante aqui assim, que faz fronteira seca com os demais países aqui assim. O país que mais faz fronteira com o Brasil é a Bolívia, seguido pelo Peru e depois a Venezuela, ok? Então nós temos aqui uma fronteira interna, uma fronteira continental com outros países que é gigante, meu. Olha só, a fronteira que nós temos aqui assim, né, é de 15 mil quilômetros, né, 19, 15.719 quilômetros de fronteira seca. Como é que vai fazer a defesa desse negócio todo? Como é que vai fazer o guarnecimento de uma área de mais de 15 mil quilômetros, né? E aí nós temos também uma fronteira marítima. Se a gente olhar aqui de novo no mapa, nós então temos aqui assim, desde o Amapá até o Rio Grande do Sul, né? Aqui pelo litoral, nós então temos aqui assim, uma fronteira de mais de 7 mil quilômetros, né? Mais de 7 mil quilômetros aí. Como é que vai se produzir, né? 7 mil quilômetros, né? Como é que vai se produzir vai se conseguir uma defesa nessa região? Então, temos então fronteiras importantes que precisam ser protegidas, né? E aí então falamos nesse momento sobre possibilidades de defesa, né? Como o Brasil tem e separando então a ideia de Estado, nação e território, ok? Então, por exemplo, Estado. No primeiro mapa aqui, você tem então aqui uma forma alegórica que se vê na internet, né? De representação de Brasil, Guiana Francesa, Suriname, nós temos aqui a Guiana, a Venezuela, a Colômbia, né? O Peru, Bolívia, a Argentina. A Argentina é o nosso segundo maior país da América do Sul, só perde em tamanho para o Brasil. A Argentina vive no governo Macri uma das suas grandes crises econômicas aí, ok? Que também reflete automaticamente no Brasil,
principalmente na época do turismo, né? Muito bem, então nós temos aqui 2 mapas clássicos, um que mostra aqui então as bandeiras, uma questão nacionalista, e a segunda então mostra as áreas territoriais bastante clássicas, né? Então tá. Por exemplo, quando se fala de Estado, Estado é o quê? Estado é um ente jurídico, né? Estado é um ente jurídico, Estado. Então, no Estado existe uma hierarquia de poder. No Estado existe uma hierarquia de poder estipulado pelas próprias leis internas do país, através da Constituição. Quando se fala de Estado, está se englobando aqui assim, desde a população do país, está se englobando aqui assim, né, o território do país, né, reconhecido internacionalmente, a população, o território e um governo, ok? Isso aqui então demarca a ideia do Estado, ok? Então tá, quando se fala em nação, ele é um sentimento, olha só, enquanto o Estado é um ente jurídico, a nação é um sentimento de pertencimento, ok? Então, as pessoas se reconhecem por ter uma ideia ou, por tempos imemoriais, acreditar-se que pertence a um mesmo grupo, uma mesma cultura, um mesmo idioma, uma mesma compreensão. Então, nação seria uma ideia de sentimento de pertencimento. E quando se falamos de território, o território, então, ele tem fronteiras delimitadas, reconhecidas internacionalmente, que no caso é o Brasil. O Brasil tem suas fronteiras reconhecidas internacionalmente, protegidas através da Constituição, e também o Brasil respeita fronteiras de outros países da América do Sul. Existe, por exemplo, nação sem território. Olha só que interessante, uma nação, um grupo de pessoas que se reconhecem como irmãs, que se reconhecem como culturalmente coesas, mas não tem um território, que é, por exemplo, os curdos, lá num país que querem criar, chamado de Kurdistão, né? Então é a maior nação sem território. Então o Brasil possui um território clássico, estipulado, nós temos uma Constituição, nós temos governo, nós temos então aqui leis, somos então um clássico Estado, né, com população, território e governo, ok? Como é que vai se proteger toda essa fronteira interna do país? Nós temos aí mais de 15.700 quilômetros, né, 15.719 quilômetros de fronteira, né, e 7.360, né, vamos botar aqui assim, 7.367 quilômetros, então, de áreas litorâneas. É muita área para se defender, ok? E é preciso, então, que se consiga fazer, então, investimentos portentosos para a gente poder manter a nossa, essa gigantesca área cuidada, né? Então, existe a Operação Sentinela da Polícia Federal, que é, então, através de drones. Polícia Federal, então, ela consegue, através de drones, fazer um resguardo das nossas fronteiras, né? Então, é o chamado de VANT, o Veículo Aéreo Não Tripulado da Polícia Federal. Um equipamento bastante importante que o Brasil dispõe aí, ok? Para fazer, por exemplo, toda a nossa cuidado de fronteira da região amazônica, por exemplo, e também das áreas onde fazem fronteira com Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai, então é utilizado o SINFRON. O SINFRON é o Sistema de Vigilância de Fronteira via satélite. Então o Brasil é um país que busca desenvolver satélites. Agora está na iminência de a gente vender esses projetos todos de satélites e outros países passarem a administrar a nossa produção de satélites, né? O que seria uma perda vista por alguns
geopolíticos, uma perda de autonomia do Brasil, e outros dizem não, é necessário que vendamos essas tecnologias que o Brasil estava desenvolvendo e o Brasil, então, passe a ser administrado ou auxiliado por países externos, né? Então, nós temos aí o SINFRON, Sistema de Vigilância de Fronteira, e também existe o SIVAN, Sistema de Vigilância da Amazônia. Então, nosso satélite, ele é geoestacionário, como nós estamos nessa região bem na linha do Equador, quando o nosso planeta gira, o satélite fica permanentemente sobre o Brasil. Olha só que coisa maravilhosa, até isso o Brasil tem sorte. Só que para fazer isso aqui, o Brasil tem que ter uma economia gigantesca, que possa se fazer exportações de produtos não só de baixo valor agregado, mas de alta tecnologia, para podermos exportar esses produtos, entrar esses recursos, ser bem administrados pelos nossos, então, pelo nosso governo, escolhido democraticamente pela população, e aí fazer os investimentos nas devidas áreas tecnológicas necessárias, né? Também existe aqui o chamado de SISGAS, né? Que é o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul. Qual é a diferença da Amazônia Verde para a Amazônia Azul? Vou voltar à imagem anterior. Lá no norte dessa sua imagem que você vê na tela, você tem aí a chamada de Amazônia Legal. A Amazônia Legal é a Amazônia dentro do Brasil. A floresta amazônica, ela é internacional, ela atinge todos os países do norte da América do Sul, né? E aí nós temos a chamada Amazônia Legal, é quando se refere só à porção amazônica dentro do país. Essa é a Amazônia Verde. Quando a gente olha para a faixa marinha do Brasil, a faixa marítima de 200 milhas marítimas, então nós temos aí o chamado de Amazônia Azul. Por que se chama de Amazônia Azul? Porque ela tem uma área parecida com a floresta amazônica, só que é uma área então no mar. E aí, claro, existe então um sistema de gerenciamento da Amazônia Azul, que é então através de satélites, e também o Brasil produziu grandes navios, né, e também submarinos, como esse aqui. Nós então temos aí o projeto ProSub. ProSub é o Programa de Desenvolvimento de Submarinos que o Brasil veio desenvolvendo. E aí então nós temos aí 5 desses submarinos então construídos, e agora a ideia é que se possa ter um submarino de propulsão nuclear. Não que seja um submarino com armas nucleares, mas de propulsão nuclear, para poder fazer a vigilância da nossa costa, ainda mais que nós temos toda essa área de pré-sal, uma região de riquíssima importância, né? Uma importância muito grande para a economia do país, né? Então nós temos aí vários projetos que foram desenvolvidos pelo próprio Brasil, para poder então a gente ter uma autonomia tecnológica. Prova importante aí para a Polícia da Rodoviária Federal.